Olá, quero compartilhar com você, nesse momento, a palavra de Deus e um texto que se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. E quero trazer ao seu coração algumas pedras preciosas para a sua vida. Eu quero ler aqui Marcos, capítulo 14, que diz assim: Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados e disseram: Por que desperdiçar esse perfume tão caro? Perguntaram: Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo, olha o que Jesus está dizendo, eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo afora, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. E dela se lembrarão. Bem, eu quero compartilhar com você essa palavra e colocar aqui um tema para você fixar no seu coração. Paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Olha aqui o que Jesus está mencionando aqui nesse texto. É algo assim impressionante. Primeiro, eles estavam numa cidade ou numa vila, uma pequena vila chamada Betânia, fica a 3 quilômetros de Jerusalém. E quando chega ali, eles estão na casa de uma pessoa. E é denominado aqui na Bíblia que o nome daquela pessoa era Simão, o leproso. Certamente, Simão já não era mais leproso, porque se fosse, ele não poderia estar naquela casa. Porque naquela época, os leprosos eram colocados fora da cidade, num lugar específico. E era ali que eles ficavam. E com certeza, Jesus entra naquela casa, Simão está ali, e ele era leproso. Então, naquele momento, provavelmente Jesus já tinha curado aquele homem, porque ele estava ali. Então ele entra naquela casa e de repente entra uma mulher. E aquela mulher, vendo Jesus à mesa, ela teve uma atitude impressionante. Aliás, uma atitude que impressionou o coração de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse texto da palavra de Deus. Às vezes nós achamos que o que mais impressiona Jesus é aquilo que nós fazemos em termos de irmos à igreja, de produzirmos uma vida religiosa, até mesmo de termos conceitos, não é, sobre quem é Deus, o que é a igreja e o que devemos fazer. Às vezes somos tão formais nas nossas atitudes, na nossa vida, não é? E a maneira como vivemos, criamos uma religiosidade ou às vezes até uma capa, não é? Para demonstrarmos aquilo que na verdade não somos. Nós queremos expressar a Ele ou mostrar para Ele algumas coisas daquilo que nós não somos. Quando na verdade Deus, Ele está interessado, Ele está olhando para a nossa atitude. E aqui está a atitude de uma mulher que impressionou Jesus. A atitude dela impressionou Jesus. E eu queria destacar isso, não é? De uma forma especial aqui para você. Algumas coisas que aconteceram aqui com a atitude dessa mulher que impressionou Jesus. Eu quero destacar algumas delas aqui para você. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. Olha o que aconteceu. Ela entrou com um vaso, um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo.
Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam severamente aquela mulher. Aquela mulher entra ali, naquela casa. Jesus estava à mesa. Ela vem e quebra aquilo que era tão precioso, porque essas pessoas aqui estão dizendo: por que você faz isso? Isso aí é uma preciosidade. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata. Já imaginou 300 moedas de prata? Naquela época, 300 moedas de prata valia o salário de um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Sabe o que é isso? Você trabalhar um ano inteiro, você economizar todo o seu salário e você guardar um ano de trabalho, de esforço, dedicação, e você pegar ali aquilo que é valioso, não é? E trazer para Jesus. Está aqui, eu gostaria de destacar algo muito importante. Enquanto muitos de nós vamos aos templos, onde nós denominamos a Igreja de Jesus, não é? A gente diz: eu vou na igreja, então vamos ao templo. E provavelmente 70, 80% das pessoas que estão indo para ali estão indo para buscar algo. Buscar uma cura, buscar algo para o seu coração, para a sua vida, ou até uma resposta em relação à sua condição social, ou alguma coisa semelhante. E vai ali tentar retirar algo para si. E nós temos visto isso nos dias de hoje. A maioria das pessoas que estão indo às igrejas, a igreja hoje, entre aspas, não é? Virou um mercado, não é? E a gente vê o mercantilismo acontecer dentro da igreja. Pessoas que vão ali alguns vão vender livros, vão vender materiais, outros vão ali para se encontrar, para uma boa reunião, outros vão para um ponto de encontro para depois saírem e ir para seus restaurantes, né, ou seus lugares de fazer alguma festa. E existe um mercantilismo muito grande hoje dentro das igrejas. E na verdade, nós deveríamos ir para o templo, não é assim que nós denominamos o templo? Deveríamos ir para lá com atitude de adoração, com atitude de amor a Deus. E aqui está o primeiro destaque que eu quero colocar aqui para você. Essa mulher, ela foi até Jesus para levar algo precioso, muito precioso. E a primeira pergunta que eu faço para você nesse momento é: quanto vale Jesus para você? Quanto Jesus está valendo para você? A maneira como nós valorizamos o Senhor é proporcional àquilo que fazemos para Ele. Muitas das vezes estamos valorizando, dizemos que valorizamos a Deus, mas o que fazemos para Ele é tão pouco. Estamos capazes até de dar uma esmola para alguém, para tentar ajudar em determinadas situações, mas é tão pouco. E aquilo está relacionado à maneira como nós valorizamos aquele que é o autor da vida e que nos deu a vida. Essa mulher, ela entendeu isso, de tal maneira que ela deu o seu bem, o seu maior dom e aquilo que era precioso para ela, que era um ano de trabalho, um ano de dedicação. Ela deu para o Senhor, ela ofereceu ao Senhor. Quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Para aquela mulher valia um ano de trabalho, um ano de esforço, buscando, trabalhando, se esforçando. Ela deu aquilo para o Senhor, ela valorizou o Senhor. Segundo lugar que acontece aqui, não é, que nós podemos destacar, né, e pensar, aquela mulher, ela foi até aquele local, aquela casa onde é que Jesus estava. Ela não se preocupou com as críticas daquelas pessoas. Aqui diz que aqueles que estavam ali à mesa ficaram indignados.
porque ela estava desperdiçando aquele perfume, aquele perfume tão caro, não é? E a Bíblia fala aqui que eles disseram assim, olha, poderia até ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Ali naquele local ela estava sendo repreendida, ela não estava interessada naquelas situações e naquilo que aquelas pessoas estavam falando. Aqueles homens começaram a criticá-la. E sabe, eu quero perguntar para você nesse momento, até quanto você está disposto a pagar por Jesus? Até onde você está disposto a ir com Jesus? Qual o preço que você está disposto a pagar? Pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, pelo relacionamento que você tem com o Senhor. Quantas pessoas nos dias de hoje, qualquer coisinha que acontece, ou uma crítica de colegas, amigos, e no trabalho, ou no contexto de amizades, e que começa a falar que você é uma pessoa cristã, e que você é um fanático, que você é uma pessoa esquisita, não é? Que muitas vezes é falado isso, chamam você, entre aspas, de Bíblia, né? Religioso. E muitos dos nossos cristãos hoje não estão resistindo a essas críticas. Isso porque não estão dispostos a pagar o preço. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-o. Ou seja, eu quero demonstrar a minha fé através do preço que eu estou pagando por quem Jesus é na minha vida. Se eu confessá-lo diante dos homens, Jesus, a palavra diz, que confessará sobre mim ao Pai que está nos céus. É importante para nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor. E é importante para nós também pagarmos o preço. Hoje, nos dias que vivemos, não queremos pagar o preço do Evangelho. O Evangelho tem um preço, e um preço caro. É o preço do sangue de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós. Eu e você precisamos pagar esse preço. E essa mulher, ela pagou o preço. Ela não quis saber de quem estava ali criticando, das pessoas que estavam ao redor de Jesus e criticando a atitude dela. Ela simplesmente, no seu coração, numa atitude sincera, verdadeira, de uma verdadeira adoradora, ela foi até Jesus e levou o melhor, porque Jesus valia para ela o melhor, valia algo, era valioso, era precioso para ela. Em terceiro lugar, quero destacar aqui que aquela mulher, ela valorizou Jesus, não só ela estava disposta a pagar o preço, não é, para caminhar com Jesus, para ir até Jesus, para viver em favor de Jesus e se dar a Jesus, mas também ela estava disposta a enfrentar todas as críticas das pessoas por seu amor e paixão pelo Senhor. Será que nós hoje, como cristãos, estamos com essa atitude dessa mulher, dispostos realmente a enfrentar as críticas, dispostos a enfrentar um mundo que está aí na contramão de Deus e dos princípios da sua palavra, que nos criticam e que criam princípios errados e que mentem e que perseguem as nossas vidas todos os dias porque nós professamos a palavra de Deus e os princípios que há na palavra de Deus, como, por exemplo, valorizar a família, como, por exemplo, ensinar o respeito aos nossos filhos, como, por exemplo, deixar que o casal viva de acordo com a palavra de Deus e possam ser fiéis e leais um ao outro, vivendo de uma maneira saudável e que criem, não é? Possam criar uma família que possa gerar outras famílias de acordo com os princípios da palavra de Deus? Será que nós estamos dispostos a encarar isso nesses dias de hoje? É uma pergunta que eu faço para você. E eu não sei como que você está aí na sua fé, no seu relacionamento com Deus, capaz de responder isso.
paixão por Deus e compaixão pelas pessoas é algo impressionante. E essa mulher tinha uma paixão por Jesus. A paixão dela levou ela a praticar algo que nenhuma outra pessoa estava praticando. Levou ela a dar o melhor. Ela foi dar o melhor. Ou seja, ela não foi buscar de Jesus nada. Enquanto as pessoas estão aí, as multidões afluindo para as igrejas, afluindo para os cultos das igrejas, para buscar uma bênção, buscar isso e buscar aquilo, aquela mulher, numa atitude diferente, ela foi entregar a Jesus, ela foi dar ao Senhor aquilo que realmente o Senhor merece. Que lindo podermos dar um presente a Deus, do nosso coração, e algo valioso, que vale para nós, que tem significado. Você já pensou sobre isso? Aquilo que você tem dado a Deus? Certa ocasião, os discípulos estavam numa situação difícil, eles estavam pensando o que eu vou fazer, porque nós temos que pagar tributo a César. E aí eles não sabiam o que fazer e foram até Jesus e perguntaram: Jesus, o que nós temos, que nós podemos fazer? Devemos pagar tributo a César? Jesus pegou uma moeda, mostrou uma esfinge, de um lado estava lá a figura de César, não é? E ele falou: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, podemos estar praticando as leis, podemos viver nesse mundo, fazendo exatamente o que as leis nos ordenam, sendo obediente ao Estado, procurando fazer o papel da nossa cidadania no país em que vivemos, mas, sobretudo, temos que dar a Deus o que é Deus, o que é de Deus. E o que é de Deus é a adoração, a vida. Essa atitude dessa mulher, ela está aqui mostrando para nós que a atitude verdadeira que Deus considera, que Deus se alegra, que toca o seu coração, a atitude verdadeira é uma atitude de adoração, de reconhecimento, de prestação de serviço, que é o culto. O culto nada mais é do que prestar serviço a Deus. É quando o nosso coração está tão ligado ao coração dele e que a nossa vida se expressa para ele, mostrando a ele que nós o amamos, que ele é a pessoa mais importante. Então nós estamos dispostos a pagar, a dar o melhor da nossa vida para ele e aquilo que ele é para nós. Por isso, querido, eu pergunto para você, nesse dia, nesse momento, você está disposto a enfrentar todas as situações dessa vida por seu amor ou paixão pelo Senhor? E é interessante aqui no versículo 4, tem algo impressionante. Alguns estavam à mesa e ficaram indignados, porque desperdiçar um perfume tão caro poderia ser vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro ser dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Ou seja, aquela mulher estava sendo repreendida por dar algo tão precioso a Deus. Quantos de nós estamos sendo aí perseguidos, né, por estarmos indo buscar a Deus? Somos chamados de fanáticos, somos chamados de Bíblia, somos chamados de tantas coisas. Mas essa mulher aqui não se impressionou por isso e nem se incomodou com isso. Ela simplesmente decidiu dar o melhor para Deus e deu o melhor para Deus. E eles até usaram aqui uma figura interessante, né? Dizendo: olha, você podia pegar esse valor todo de um ano e, poxa, fazer uma ação social, né? Ajudarmos pobres, ajudarmos aqueles que estão precisando, em vez de gastar esse dinheiro aí com Deus. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas do mundo se incomodam com aqueles que vão à igreja ou ao templo, vão prestar culto a Deus e vão dar ali, né, o seu coração, aquilo que eles têm, talvez o seu dinheiro, os seus bens, em favor daquilo que o Senhor tem feito em relação a eles. Isso é uma prática natural de um coração agradecido. E eles lá fora não sabem. As pessoas não sabem. Você que está me assistindo agora, ouvindo essa palestra, você também talvez não saiba disso. Mas
Isso é resultado de um coração agradecido. Quando a gente quer dar o melhor. E Deus, o nosso Deus, Ele se alegra com isso. Porque Ele vê que o nosso coração não está em coisas, não está firmado nos bens que temos, mas que aqueles bens que temos, nós rededicamos a Deus, porque na verdade Deus nos deu primeiro, e nós pegamos aquilo e rededicamos a Ele, para que sirva ao propósito dEle na obra que Ele tem. Eu quero falar para você que essa atitude dessa mulher foi tão impressionante ao coração de Deus, ao coração de Jesus, que Ele disse que aonde o Evangelho for pregado, seria anunciado o que essa mulher tinha feito e seria contado o que ela fez. É tão verdade isso que hoje eu estou aqui, depois de mais de 2000 anos, contando para você a história dessa mulher. Olha que coisa linda. Depois de tantos anos, eu ainda estou contando aqui para você o que essa mulher fez e que impressionou o coração do Senhor. O que Jesus está dizendo? Ele está comparando a atitude daquela mulher à mesma importância da pregação do Evangelho, das boas novas no mundo. O Evangelho está sendo pregado. Mas essa atitude dessa mulher impressionou tanto a Jesus que esse Evangelho está no mesmo nível de importância dessa atitude. Então eu quero dizer para você que a sua atitude aí diária, constante, ela tem um significado muito forte para Deus e pode ser comparado no mesmo nível da pregação do Evangelho por todo mundo. E por último, eu quero destacar aqui, versículo 8 diz assim: ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Aquela atitude daquela mulher impressionou tanto a Jesus, foi tão forte, que Jesus diz aqui que aquela atitude foi comparada a uma ação profética. Ela estava se antecipando a ungir o corpo de Jesus. Ou seja, logo, logo, Jesus iria cumprir o maior propósito pelo qual ele tinha vindo a essa terra. Ele deveria ser martirizado, ser morto, não é? E ressuscitar no terceiro dia. Aquela mulher, naquela atitude tão maravilhosa, tão tremenda, que tocou o coração de Jesus, ela, sem saber, ela estava tendo uma ação profética em relação àquilo que Jesus ainda iria passar, porque ele iria passar pelo sofrimento da cruz do Calvário, e ela estaria encontrando-se ali numa situação difícil, porque lá na frente ela iria ver que Jesus iria passar por esse sofrimento da cruz. E aquela atitude naquele momento era uma ação profética e ela não sabia disso. Eu quero dizer para você que quando você tem a atitude correta diante de Deus, a sua atitude também, ela se torna algo profético. Ela se torna uma ação profética na sua vida e na vida de outras pessoas. Por isso, a atitude certa com Deus sempre trará a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de outros. Eu quero estimular você a buscar a palavra de Deus. Paixão por Deus, compaixão pelas pessoas é algo tremendo. Que você, nesse dia, possa parar e pensar sobre isso. Tenha essa compaixão com Deus, tenha essa capacidade de poder pensar, se dar e ter a atitude verdadeira de entregar a Deus o melhor para Ele. Porque vale a pena entregarmos o melhor para Deus. Nos dias tão difíceis que estamos vivendo. Estamos passando aí um momento tão difícil no mundo inteiro. Uma pandemia, as pessoas sendo reclusas nas suas casas. Mas olha, se você tiver a atitude certa, correta, diante de Deus, dando o melhor para Ele, fazendo o melhor para Ele, com certeza também a sua ação será profética. Deus te abençoará e Ele glorificará o nome dEle na sua vida. Que Deus te abençoe.
e que essa palavra possa inspirar o seu coração. Em nome de Jesus.